gente começa falando da UEFA Champions League, que vai ser aqui na telinha do SCC SBT. Por isso, Pardal, vem comigo, porque para contar desse duelo que vai acontecer daqui a pouquinho, hoje à tarde, a gente tem que falar com ele, que está lá no palco desta partida, João Venturi, que acompanha tudo da UEFA Champions League. E hoje a gente tem um jogaço aqui na tela. João, tá lá com esse estádio incrível de fundo, conta tudo pra gente, como é que tá a preparação, porque aqui, ó, nós já estamos contando as horas para esse jogo, João. Chega mais, obrigado por conversar com a gente. Tudo bem, Angélica? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no SCC Meio-Dia. De fato, é um estádio, né, de luxo que a gente está aqui, o Emirates Stadium, a casa do Arsenal, um dos maiores estádios que tem aqui na Inglaterra. Nesse momento, eles estão fazendo um teste de luz, teste de som, então tá até um pouco ruim para te ouvir, Angélica, porque o barulho aqui tá muito alto. Mas assim, é um jogaço que a gente vai ter por aí, é a terceira rodada da fase de liga, ainda tá no comecinho, mas a gente já começa a ver essa tabela de classificação se encaminhando, quem vai para frente, quem vai ficar pelo caminho, quem tá muito bem é o Arsenal, né? O time que manda o jogo hoje, venceu as duas partidas até agora, venceu fora de casa na estreia, depois venceu em casa também o Olympiacos da Grécia, busca essa terceira vitória para, quem sabe, se isolar na liderança. Já é um dos líderes da Liga dos Campeões, mas tenta a liderança isolada. O Arsenal vive uma grande fase. É um dos líderes da Liga dos Campeões e é o líder isolado também do campeonato inglês. Assim, se a gente fizer uma comparação com a temporada passada, quando o Arsenal também começou muito bem, mas foi perdendo gás ao longo da temporada, foi perdendo jogadores, muitas lesões, a gente vê esse Arsenal, claro que ainda é começo, a gente não chegou nem na metade da temporada, mas é um Arsenal muito mais fortalecido quando a gente fala de elenco, né? Um time, apesar de tantas lesões, tem muitos jogadores que vão estar fora do jogo de hoje, como o Gabriel Jesus, o Havertz, o Odegaard, mas ainda assim o técnico Mikel Arteta tem peças de sobra para colocar em campo e tem essa motivação, porque lidera os dois principais campeonatos, né? Como eu falei, a Liga dos Campeões e também o Campeonato Inglês. Mas vem aí um Atlético de Madrid que a gente sabe muito bem como é chato jogar contra o Atlético de Madrid. Um time experiente, cascudo, tem o Diego Simeone no comando da equipe, um cara que já está quase 14 anos como técnico do Atlético de Madrid, conhece muito bem o clube, sabe como jogar a Liga dos Campeões. O Atlético já chegou em duas finais de Champions, perdeu as duas. Então, assim, é um jogo que os dois times tentam avançar na tabela, mas mirando lá na frente, porque é um título europeu que tanto o Arsenal quanto o Atlético de Madrid estão focados em conquistar nessa temporada. Um jogaço, Angélica, a partir de 3h45 da tarde, ao vivo aqui direto do Emirates em Londres. Pois é, João, e você vem acompanhando tudo isso, inclusive você conversou com o Simeone para falar desse jogo, porque ali o que não falta é uma boa bagagem, é experiência, ele conhece muito bem essa competição, sabe muito bem o que fazer, então por isso que vai ter trabalho, porque o Atlético de Madrid vem com tudo, né, João? Vem com tudo, assim, o Atlético não lidera o Campeonato Espanhol e também não lidera a Liga dos Campeões, mas vem para cá com um elenco quase inteiro à disposição, só tem uma baixa. O meia Johnny Cardoso, brasileiro, inclusive, revelado pelo Internacional, ele tem dupla nacionalidade, né, brasileiro e norte-americano. Ele nem viajou aqui para Londres, ficou lá em Madrid tratando de uma lesão no tornozelo. Então, assim, tem os problemas, o Simeone não tem problema para escalar o time em campo, né? Assim, a gente deve ver o Atlético de Madrid bem provável do que jogou a última rodada do Campeonato Espanhol, também na última vitória sobre o Eintracht Frankfurt na Liga dos Campeões, quando goleou por 5-1. E, assim, o curioso é que pela primeira vez, apesar de serem dois times bem tradicionais, Arsenal e Atlético de Madrid, é a primeira vez na história que eles vão se enfrentar na Liga dos Campeões. E ontem eu perguntei isso para o Simeone, durante uma entrevista exclusiva que a gente teve aqui no SBT, se apenas o fato de conhecer, assistir pela televisão, e hoje em dia a gente tem tanto acesso às informações, a vídeos, se isso seria suficiente para saber como enfrentar o Arsenal, ou se falta essa experiência de jogar contra o adversário nesse campo, contra a torcida local. E o Simeone deu uma resposta interessante. Vamos ver o que ele disse. Bueno, hoy en día la visualización del fútbol ha crecido muchísimo. La realidad no es igual a lo que uno ve en la televisión, porque cuando estás en el campo es distinto a estar en tu casa viendo los partidos. Vamos a enfrentar a un equipo con una identidad muy clara de juego. Nosotros, desde nuestra humildad,
venimos con una identidad también muy clara de nuestro juego y bueno, iremos detrás cada equipo de lo que puede representar con los futbolistas que tiene en campo. Valeu, tá aí o Simeone conversando com a gente acabou perdendo o João Ventura, que estava conversando conosco, afinal ele está lá no local do espetáculo que vai acontecer daqui a pouquinho, então a gente já agradece o João. E uma curiosidade até, que o João me contou antes, que era até isso que eu queria que ele falasse conosco hoje, era em relação que ontem o pessoal do Atlético estava reclamando que lá não tinha água quente. E parece que hoje que normalizou toda essa situação, né? Então o João, até queria que o João explicasse isso pra gente, mas realmente ontem, depois do treino, houve essa reclamação, mas parece que hoje tudo se normalizou. Convite a partir das 13h45 para você acompanhar esse jogaço aqui na tela do SCC SBT. Thiago Leifert, João Ventura, Mauro Betti, Nadine Bastos, toda a turma do esporte do SBT espera vocês para esse jogo da UEFA Champions League. E isso